Tente entender primeiro para depois ser entendido. Escute o outro não para poder elaborar a resposta que você vai dar, mas para compreender o outro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui com mais um Crescer e Multiplicar. Estou com ele aqui, de novo, especialista em pessoas, especialista em desenvolver habilidades pessoais, espirituais, habilidades comportamentais e habilidades de negócios. Estou aqui com o Luiz Mosato. Olá a todos, obrigado Átila mais uma vez, mais um momento aí de um bate-papo. Estou ansioso aqui para a gente conversar um pouquinho, que sempre flui muito bem, né, esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu quero tocar aqui num assunto aqui que nos dias de hoje, dias de muita pressão, dia de muita correria, Brasil vivendo um momento difícil, os empresários com faca no pescoço, todo mundo com dificuldade de performar, a maioria dos ramos estão passando um pouco por uma dificuldade aí política, essas coisas todas, e o empresário ele se vê num momento que ele chega ao extremo pessoal. E como lidar com a empatia com os colaboradores, com o cliente, com o fornecedor, se você está estressado, se você está convivendo no auge da pressão, para você ter o resultado, para você se manter e você crescer. Legal, Átila. Eu acho que essa é uma dor que eu encontro muito nos clientes que eu atendo, porque o empresário ele se cobra muito, ele cobra muito os outros, mas ele se cobra muito também por quê? Porque no frigir dos ovos, se nada dá certo, quem tem que resolver é ele. No final de tudo, é o bolso dele que precisa pagar tudo, que precisa... Então, tudo estoura para ele resolver e chega um momento que ele fala, eu estou carregando o mundo nos ombros. Eu não vou aguentar. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro conselho que eu diria, né, ao empresário é: você não é o super-homem, tá? Então, entenda, sim, que você tem uma grande responsabilidade, você tem uma grande missão, mas que você tem o direito também de explodir às vezes, de ficar tudo bem. Quando você sente que está assim, tenta sair, se aliviar, se acalmar, mas não se culpar ou se cobrar. Por quê? Porque é válido esse sentimento, é compreensível esse sentimento. Ninguém tem na empresa a pressão que você tem, porque está tudo sobre, né, a sua responsabilidade. Beleza. Mas, quando você conseguiu ter um controle sobre essa sua emoção, né, olha, ufa, estou mais aliviado, então eu preciso agir. E como é que eu vou agir? Aí a empatia entra como um elemento muito importante, porque me ajuda muito se eu entender o outro. Vamos partir do princípio que ninguém sai de casa de manhã decidido a errar e sabotar. Hoje eu acordei de manhã, vou trabalhar lá na empresa do Átila. Bom, qual é o plano hoje? Hoje eu quero errar bastante lá e quero sabotar o projeto do Átila. Eu acho que aquela pessoa que errou, que falhou, ele não saiu com essa intenção de errar. Né? Então é importante eu entender o que está por trás. Né? Hoje você, Átila comentou comigo algumas vezes, né? Alguns momentos assim, que a gente falando dessas situações, desses empresários, que a pergunta dele é, puxa, onde é que eu estou errando? Né? Às vezes a colocação desses empresários, puxa, onde é que eu estou errando? Sim. Quando eles vêm desabafar com a gente e tal, onde é que eu estou errando? Mas talvez, não vou procurar o meu erro, onde é que eu estou errando. Vamos pensar o seguinte, o que está levando essa pessoa a agir assim? Por que ele fez isso? Então, o exercício da empatia é tentar compreender o outro, ainda que eu não concorde com o raciocínio dele. Uau. Entendeu? Muito bom. Porque, veja, quando você olha a definição clássica de empatia, é
calçar os sapatos do outro, né? Estar Lembra de Jesus, está lavando os pés. Estar, né, no lugar do outro. Uhum. Mas veja, me colocar no lugar do outro é estar, me transportar para o contexto dele. Estando naquele contexto, como é que ele vê a situação? Quem vê nessa ótica, como é que ele raciocina e como é que ele pensa? E quem estando nessa ótica, nesse lugar, tendo essa visão, raciocinando isso e pensando isso, vai entender o quê? Ele vai ter esse entendimento, que é diferente do meu, porque eu estou num outro contexto, vendo numa outra ótica. Entende que o lugar do chefe é um, o do funcionário é outro. Eles têm óticas diferentes. Uhum. Então, eu fazer esse exercício de sair do meu lugar, me colocar no contexto dele, na ótica dele, ver, entender, qual é a conclusão? E quem entende isso, sente o quê? E quem sente isso, faz o quê? Então, a empatia de fato só vai acontecer quando eu sou capaz de compreender o outro e não somente entender. O entendimento fica só no campo racional. Eu consegui chegar a entender o pensamento, a conclusão dele. Mas a empatia de fato só acontece quando eu chego na emoção dele. O que ele está sentindo? Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser necessidade de reconhecimento, pode ser, enfim, pode ser muitas as emoções que estão por trás daquele comportamento, né? Então, isso aí, resumindo, esforçar-me em chegar a ter uma compreensão do outro, chegar na emoção do outro. Mas nem sempre isso é possível. Uma vez, ouvindo um podcast, acho que do Caio Carneiro, ele falava justamente isso. Que às vezes é impossível você estar no contexto do outro. Às vezes a realidade do outro é tão distante da minha, é tão diferente da minha, que eu não consigo, é impossível estar no contexto do outro. E aí, eu não posso fazer empatia então? Então aí, a empatia significa aceitar a biodiversidade humana, que existe um eu e existe um outro. E tá tudo bem a gente coexistir no mesmo lugar, mesmo que eu não seja capaz de entender o teu raciocínio, não consigo captar qual que é a tua emoção, eu não concordo, não é nem questão de concordar ou não concordar, eu não consigo estar. Então, é o seguinte, eu respeito a tua visão e respeito a minha, né? Então, também essa aceitação do outro na sua singularidade é uma forma de empatia. Porque às vezes é impossível. Entende? É profundo isso. Isso é muito profundo e isso faz com você parar, igual aqui, nós estamos parando, conversando sobre esse assunto, só que o empresário, o ser humano hoje, ele está no modo automático. Quando você está no modo automático, você tem que performar, que você tem que entregar, que você tem que fazer. E ambos os lados, às vezes, se olham com um olhar de degladiador, o colaborador e o empresário, porque ele tem que performar aqui, o outro tem que performar aqui, a exigência, isso tudo, ele está me cobrando muito, mas se não tiver essa cobrança, você não consegue desenvolver, não consegue performar para entregar o resultado para o cliente. E por aí vai. A necessidade da empresa. Então, o modo automático faz com que você esqueça a empatia. Esqueça até essa palavra, o significado. E mais do que isso, até antes da empatia, essa pressão toda, esse modo automático, ele faz com que você não se comunique bem com o outro. Então, empatia ainda é um passo depois. Tá? Começa com a comunicação. Sabe por que você não se comunica bem? Porque nós, na comunicação, usamos um princípio errado. A gente não sabe escutar, né? A gente se comunica. Por que a gente se comunica? Por que a gente desenvolveu formas de comunicar? Para que eu possa dizer para o outro o que eu preciso dizer. Para que eu possa me expressar.
para que eu. Então, a gente se comunica não para compreender o outro. A gente se comunica para que o outro me entenda. Percebe? Sim. Então, se nós mudarmos e invertermos esse princípio e seguir um conselho que é do próprio Stephen Covey, que é: tente entender primeiro para depois ser entendido. Como? Repete aqui para a nossa audiência. Dá um conselho. Exato. Esse conselho aqui vale ouro. Isso aqui é um conselho de milhões. Sim. Às vezes você fica nervosíssimo porque, caramba, não, eu estou falando grego aqui, não consegue, as pessoas não conseguem me entender o que eu pedi, o que eu estou dizendo. Ele está falando para mim. Então, esse princípio é o seguinte: tente entender primeiro para depois ser entendido. Escute o outro não para poder elaborar a resposta que você vai dar, mas para compreender o outro. É que às vezes na conversa do dia a dia, eu estou te ouvindo, você está me falando, mas eu estou aqui, a minha cabeça não está tentando entender você. Eu estou te ouvindo, estou tentando já formular a resposta que eu vou te dar, a justificativa que eu vou te dar. Não. Primeiro se esforce, tente. Pera lá, deixa eu entender o que ele está me dizendo, por que ele fez isso. Então, veja, a natureza já foi clara conosco. A gente tem 2 ouvidos e uma língua só. É para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. É para a gente se esforçar em ouvir mais e buscar entender mais, para que quando eu falar, eu seja assertivo. Entendeu? Anotei aqui. Isso aí é uma lição para mim. Não foi indireta, porque hoje eu tive alguns comportamentos aqui nos bastidores, mas eu tenho que brincar, por quê? Porque isso é para mim, isso aí é um aprendizado diário. Que legal. E quando você reconhece, você muda. Sim. Porque você só muda aquilo que você reconhece. Você tem que ter humildade. Sim. A humildade para você reconhecer. Eu falei, pô, eu podia ter falado de outra maneira. Eu podia ter falado de outro jeito. Não, ou às vezes eu estou já cheguei ao limite com uma pessoa porque parece que ela insiste em fazer aquilo errado e caramba, ela só pode estar de sacanagem comigo. Então, vamos lá, me explica. Por que você está fazendo assim? E a pessoa começa a explicar da justificativa tal. Caramba, ela passou uma vida entendendo isso e ela via uma coisa, entendia uma coisa e eu via essa mesma coisa de outra forma, entendia. Nós não tínhamos o mesmo entendimento. Muito bom. Por isso que a gente não se comunicava. E ela frustrada comigo por eu ser incompreensivo e eu frustrado com ela por não me obedecer. 2 frustrados porque se comunicavam mal pelo princípio da escuta. Escuta, tente entender primeiro para depois ser entendido. Uau, muito profundo. Isso resolve muitas coisas. E aí isso faz com que você cresça na empatia. Estou respirando fundo aqui porque isso é muito profundo. Profundo. E a pessoa que entende isso, não importa o seu nível, não importa o seu cargo, eu vou passar a praticar, eu até anotei aqui, eu vou passar a praticar isso. Então, foi uma aula. Você, como um professor, você atingiu um êxito agora. Que legal. Foi o quê? Foi eu oxigenar o que você falou, eu entender e eu já vou colocar em prática. Eu já estou colocando em prática, porque quando você reconhece, você vai colocar em prática. Sim, exatamente. Então, a humildade faz isso. Exatamente. Eu tenho aprendido, eu tenho tentado desenvolver isso dentro de mim para eu buscar essa capacidade, esse entendimento para eu aplicar nos negócios e na minha vida pessoal. Sim. É sabedoria isso, né? E aquilo que a gente comentava, né, hoje de manhã até, para aprender é necessário humildade. Uau, verdade. Né? Muito bom. Então, ser humilde te faz com que você consiga aprender das pessoas que você está ensinando. Aprender das pessoas ao seu lado, né? Muito, muito forte, muito poderoso e muito obrigado. Muito obrigado por mais um capítulo do Crescer e Multiplicar, pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos. Eu quero te fazer um convite aí para, pelo menos uma vez no mês
ou 2 vezes, a gente está levando esse papo, desenvolvendo esse assunto, porque é muito importante, porque o empresário não é só a operação. Sim, Lógico, você não pode largar a operação jamais, mas você não pode negligenciar a parte emocional, a parte espiritual sim. e o desenvolvimento pessoal e humano, porque ele é muito importante, ele é o pilar para você ficar de pé, para vem um vento forte, para você balançar e não cair. E principalmente porque você descreve bem esse ambiente que o empresário vive, de pressão, de Esse caos, cobrança, de né? resultado, de O ter que caos. ter, produzir. Então, assim, essa pressão toda faz ele olhar só para o comercial, compra, venda, e desfoca dessas outras coisas que são essenciais. Não, muito Então, ele bom, precisa de ajuda, ele precisa respirar, ele precisa, né? muito bom. Não, É isso. perfeito. Muito bom, obrigado aí. E eu quero deixar um recado aqui. Tente entender primeiro para depois ser entendido. É isso? Isso aí. É isso? Transformador, né? Transformador. Então, fiquei com isso. Vou, Legal. vou anotar aqui no meu bloco de notas, já anotei aqui no meu papel, e vou levar isso para minha casa, vou levar isso para o meu trabalho, vou levar isso para minha vida. Tente entender primeiro para depois ser entendido. Fé e coragem. Paz. Obrigado.